Estamos começando o nosso podcast Papo de Polícia, nosso bate-papo semanal, informal, criado pelo portal de notícias e revista Página de Polícia, com produção da estação podcast do nosso amigo de longas datas, Moisés Almeida. Brevemente estaremos disponibilizando o nosso Media Kit para os nossos anunciantes. Nosso convidado de hoje dispensa a apresentação. Além de ser um amigo pessoal de longas datas, ele é conhecido, está sempre na mídia aí, uma pessoa polêmica, né? Defende cunhos dentro dos seus posicionamentos, né? Nosso convidado é Crispino Dalto, especialista em segurança pública, policial civil, ex-presidente do Sindicato dos Policiais Civis, do Sindipoc, ativista dos movimentos populares e também corretor de imóveis, né? Crispiniano, inicialmente quero agradecer sua participação e deixar para você falar um pouco sobre você, a sua vida pessoal, assim, no caso, não é fofoca não, gente. Casado, se é casado, solteiro, se tem filhos, formação acadêmica, essas coisas, né? Então, Crispiniano, seja bem-vindo. Obrigado, Moisés. Um bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui, tá, dando início a esses trabalhos. E não tenho muito o que falar sobre Crispiniano Daltro. Eu vou falar mais no policial, né? Eu fui servidor público, né? Eu me aposentei há pouco tempo aí agora. Antes trabalhei na Odebrecht, fui também bancário, saí de um grupo bancário que era de Pernambuco, veio a Aspeb, depois veio a Caixa Econômica, né? E eu fui para Carajás, Projeto Carajás. Me formei em administração pública, né? Me especializei também pela UNEB, também em gestão pública, com planejamento na área municipal. Fui sindicalista, né? Porque eu fui presidente do sindicato e dirigente também do sindicato. Passei um bom tempo trabalhando também na Faceba, de um curso de investigador criminal, né, que foi um sucesso, por sinal, com 420 horas na época. Certo? Então, nós fizemos um grupo de candidatos na época para esse curso, que deixou a gente assim meio até preocupado, porque muita gente dos bancos, né, naquela época, muita gente de seguradora se inscreveu nesse curso. E foi assim um exemplo, porque a carga horária e o curso também, os professores, mestres, tinha até doutores, nós fizemos dentro de uma escala que foi maior do que até a própria academia de polícia já deu aqui na Bahia. Então, foi para a gente, naquela época, o Sindipoc foi uma grande experiência. E no mais, como você falou, eu sou um sonhador, na verdade. O ser humano tem que sonhar, né? E tem até uma música aí, uma poesia que fala, né? A questão do sonho, né? Enquanto você está sonhando, você está vivo. Como é que você, um especialista na área de segurança pública, vê essa questão da insegurança que hoje nós vivemos, não só a nível nacional, mas especificamente na Bahia? Você acha que tem solução para, não digo acabar com a insegurança, porque, na verdade, você não acaba com violência. Eu acho que é meio utópico. É meio utópico. Você vai colocar ela em níveis aceitáveis. Como é que você vê isso? Olha, o papel do Estado é ele garantir o direito do cidadão de ir e vir, certo? Nós temos uma visão totalmente diferente da maioria dos especialistas que estão aí, e eu sempre observo assim, o currículo deles, a maioria tem uma visão militar, ou seja, todos eles estão baseados nos estudos militares e experiência de militar. A segurança pública, ela não tem nada a ver com segurança nacional, que esse é um dos maiores problemas ainda que nós enfrentamos nos governos, porque os governadores, eles, por serem políticos, eles não têm esse conhecimento do que é realmente segurança pública. Diferente da área de educação, diferente da área de saúde, que você sabe muito bem como discutir isso. Mas quando chega na área de segurança pública, os governadores, prefeitos e o próprio presidente da República, eles não, por não ter conhecimento da matéria, eles preferem delegar a algumas pessoas que também, por desconhecer a origem da segurança pública, porque antes de 64 ela tinha um conceito,
E pós-militar, ela passou o conceito de militarização. Então, todo esse arcabouço hoje da polícia, da segurança pública no Brasil é baseado no conceito da militarização, ou seja, do conceito militar, certo? Em que você tem que combater o crime de forma repressiva e não de forma preventiva. E é esse o maior problema hoje que acontece no Brasil, que é um detalhe tão importante para discutir isso, porque até 60, na década de 60, tanto a área de saúde quanto a área de segurança pública, eles tinham prioridade na prevenção. A saúde, quando houve a mudança de regime, o que aconteceu na área de saúde? Eles deixaram de fazer a prevenção para fazer o combate à doença. Na área de segurança pública, a mesma coisa. Né? Houve uma reunião em 1976 dos secretários de segurança pública, todos vieram militar, ou seja, todos eram coronéis, militares, todos militares, não tinha general, só tinha coronéis mesmo do Exército, que ocuparam no Brasil inteiro o cargo de secretário. Então eles trouxeram todo o conceito militar. Então a Polícia Militar hoje, ela tem um papel que ela assumiu as atividades da Guarda Civil, que era civil, né, de natureza civil, e essa Polícia Militar, ela veio para exercer essa atividade, ou seja, de prevenção. Só que ela não foi treinada para isso. Ela nunca foi treinada para isso. E ela trouxe esse conceito para dentro da segurança pública e até hoje se mantém. A Polícia Militar não aceita, certo? Esse tipo de discussão quando você fala que a Polícia Militar, ela por não ter visibilidade na prevenção, ela atua na hora depois que acontece o fato. E isso é que cresce a violência e que nós perdemos ainda essa visão direta de retornar aquele conceito, certo, de 60, em que as polícias da Guarda Civil tinham a finalidade de estar presente ali na rua 24 horas, para tentar evitar. Caso não evitasse, certo? Mas pelo menos tinha um controle, aí entrava a Polícia Judiciária, que era chamada Departamento de Polícia Judiciária, hoje chamada Polícia Civil, a partir da Constituição Federal de 88, que ela veio com essa denominação, mas na verdade ela é Polícia Judiciária. E, felizmente, ainda continua cometendo o mesmo erro. Os governos estaduais estão cometendo um erro primário, porque quando vai discutir sobre segurança pública, transforma a Secretaria de Segurança Pública em uma delegacia de polícia. Por que eu digo isso? Porque desde que quando o governo, desde 2008 para cá, todos os secretários vieram de uma polícia, ou seja, delegados de polícia federais. Então, eles, quando sentam ali, naquela pasta ali, eles eram para produzir uma política de segurança pública voltada para as cidades e não um modelo único para todo o estado. Nós temos 417 aqui na Bahia, né, municípios. Você já imaginou um modelo que sirva para Salvador, é o mesmo que sirva para uma cidade que tem 5 mil habitantes? Uma cidade que tem quase 3 milhões de habitantes, Salvador. Aí você vai exercer para Feira de Santana essa mesma receita. Então o erro está aí. Você tem que ter um modelo de segurança pública para cada cidade, para que você tenha pelo menos desempenho da prevenção. É só isso. Porque a violência urbana, ela vai existir em qualquer país do mundo. O Moisés aqui, que conhece muito bem, fez sociologia, ele sabe quando a gente fala sobre essa questão de viver em grupo. E grupo vive em conflito. E esses conflitos têm que ser geridos de forma social e não de repressão. Então é preciso discutir isso. Eu não vejo aqui essa questão quando a imprensa tem um jargão de dizer, não, porque o crime é organizado. Que crime organizado? Que crime organizado? Pessoas que não têm nem cultura, não têm nem o fundamental, vai participar de crime organizado? É o Estado que está desorganizado. Existe aqui facções, quadrilhas de bandido, pé de chinelo. A questão de corrupção no país veio sim com o Lava Jato, que aí você vê que tem uma organização mesmo criminal, criminosa. Quando você envolve bancos,
você envolve políticos, você envolve empresas, você envolve judiciário, você envolve a própria polícia, Todas as instituições, né? públicas e privadas, e Privada. também internacionais. Porque você não consegue detectar quem é o líder disso. Líder não, o chefe disso, porque liderança você se adquire. Então, eu não, quando o cara falar, porque o líder do crime, não existe líder de crime, liga o chefe. É o cara que determina. Certo? Liderança você adquire. Então, o chefe do crime, esse cara impõe aquela situação em que você tem que obedecer, da obediência. Então, o jargão da imprensa aqui, quando eu estou assistindo os jornais daqui, eu fico assim meio preocupado. Não, porque aqui tem polícia, tal. Aqui não tem polícia, rapaz. Em lugar nenhum tem polícia, porque a forma que eles falam de polícia é de prender e de matar. Quer dizer, polícia tem agora. Quanto à efetividade dessa polícia que é questionável, né? Mas o Estado é a polícia. É a presença do Estado. É o Estado que é a polícia. Mas a forma que é falada, aqui tem polícia. Aqui não tem polícia, rapaz. Infelizmente. Agora, Cristiano, você recentemente tem publicado alguns artigos com um título assim, sui generis, né? Batendo continência para cavalo e Cidade Nua, que até nos reporta um filme antigo, ainda de preto e branco. O que você quis dizer com esses títulos? É que a cidade está despida. Nós não temos proteção, nós não temos nada. Quando eu falo isso, cidade nua, eu estou falando em termos de segurança pública. Né? Eu acho que o papel do Estado, teve um candidato a presidente da República que dizia cada um na sua caixinha. Né? Se eu assumir o governo, eu vou colocar cada um na sua caixinha. Então, essa caixinha que ele fala, pelo menos o que eu entendi, é que você vai cumprir aquilo que a Constituição determina. Né? O seu papel, qual é o seu papel? O seu papel é esse aqui. Eu sempre. Ou seja, cada um no seu quadrado. Né? Cada um no seu quadrado. Eu vejo assim, porque o jogador tal tem uma. Eu gosto do jogador Neymar pelo que ele faz jogando bola no campo de futebol. Eu não quero saber da vida pessoal dele, eu não quero saber do que ele pensa. Para mim não me interessa. Chega em campo e resolva, né? A maioria, eu penso assim, ó, o jogador de futebol ele tem que saber jogar bola. Né? Ele tem que fazer gol. Então é por isso que eu gosto daquele jogador, porque ele é bom naquilo ali. Então, eu não quero aqui que ele venha, que ele dê uma aula aqui de política, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? A mesma coisa é a segurança pública. A polícia judiciária, nós temos só duas no Brasil, né? Que são a Polícia Civil dos estados, aliás, duas não, três. Nós temos a Polícia Civil dos estados, né, os estaduais, que são denominadas polícias civis. Nós temos as polícias judiciárias na União, que é a Polícia Federal, Polícia Civil Federal, e nós temos o Distrito Federal. Só essas três polícias judiciárias. Mas, qual é a função da Polícia Judiciária? Qual é a função da Polícia Judiciária e qual é a função da Polícia Administrativa? A Polícia Administrativa, como eu disse antes, era a Guarda Civil. A Guarda Civil que fazia esse papel de prevenção. Certo? Era um policial que utilizava arma de defesa e não arma de ataque. Então, o policial na rua, transitando na rua, ele ia com o cacetete. Isso não é questão de saudosismo, não. É a questão do que é a realidade do papel em todo o mundo. Acho que foi Robert Peel, na Inglaterra, quando criou, certo, a primeira polícia no mundo, na Inglaterra, que existia o que acontece no Brasil hoje. Porque a violência era tão grande, tantas mortes, tantos assassinatos, que eles resolveram desarmar as polícias. E aí vai ter que ter uma polícia armada e uma polícia desarmada. A figura do Bob, né? Aquele policial. Entendeu? Então criou-se até o padrão até do uniforme, que não é fardamento, é uniforme azul. Então tudo isso foi feito cientificamente, isso não foi feito simplesmente porque, como eu vejo aqui no Brasil, as polícias militares criar suas cores, ter vários fardamentos. Para que isso? Vários grupos de operação, vários grupos. Para quê? Que na Bahia mesmo, recentemente, a Polícia Militar voltou àquela questão do CAC, né? Que já foi azul, já teve várias cores, né? E agora voltou o uniforme, a cor CAC. Já que a Polícia Militar tem fardamento, eu vou dar um exemplo simples. Se você pegar aqui uma fotografia de várias viaturas, no Brasil, de vários estados, a Polícia Militar estadual, mas as viaturas que estão em vários estados, pelo menos do Sul, elas são de cores chamativas. Por que cores chamativas? Porque ela é uma polícia de presença.
É uma polícia que tem que estar ali, que o cidadão veja que ali nós temos um aparato policial para prevenir. Aqui na Bahia, eu não sei se está acontecendo no Brasil, a Polícia Militar entrou com uma ideia das viaturas escuras, que à noite você não vê, e ainda tem a questão de apagar os faróis. Ora, se eu sou uma polícia que o Estado tem que ver, o cidadão tem que ver que eu existo, É a polícia secreta. entendeu? Então, é essa a informação que está acontecendo no Brasil, em que os governadores, por não entender, não chama atenção. Aí vem cá, rapaz. Para que tanta companhia em concorrência com a delegacia de polícia, se a companhia não tem atribuição de receber as pessoas? Ou seja, a delegacia, ela é uma repartição pública para atender ao público. Ela tem essa definição de atendimento ao público. Já a Polícia Militar, as companhias, é como se fosse um alojamento. É um alojamento. Ali não tem acesso a nada. O cidadão não tem acesso a nada. Aí você vê. Onde tem uma delegacia de polícia, tem uma companhia. Para quê? Esse custo é alto para o Estado. Isso reduz o salário do policial. Porque se você investir no policial, você vai ter muito mais condição de dar segurança ao cidadão do que está investindo em repartição física. Então, cidade nua é isso. O Estado está investindo em repartições físicas e não está investindo no principal, que é o policial. Tem uma historinha, pode ser fantasiosa, mas tinha uma joalheria aqui na Bahia, aqui em Salvador, que estava sofrendo alguns assaltos lá. Então, os ladrões chegavam lá, roubavam, tal. Os caras, naquela época não existia câmeras, né? Então, o cara vai fazer o quê? Tem que botar um cara aqui na porta. Então, bota um cego. Bota um cego aí na porta, rapaz. É só botar o óculos nele, ele vai ficar em pé, e o único trabalho que ele vai ter é ficar olhando para os lados, toda hora, ficar com a cabeça tipo robô. Tipo robô. O que acontece? Reduziu porque o cara que vinha assaltar via a presença ali, né, de um policial ali, de um vigilante ali, que o cara não sabia que ele era cego. Né? Nas estradas aqui, principalmente de São Paulo, houve uma época que estava se colocando bonecos, né, com a roupa fluorescente. Então, quando o cara passava em alta velocidade, via o boneco, achava que era um policial. Alguns quartéis aqui também começaram a utilizar também bonecos em cima ali do cara, daquela guaritazinha ali, tal. Por quê? Tudo isso é a presença. O cara sentir a presença física do Estado, né? Por que ninguém comete assim, uma relação sexual na rua, dentro do carro? Porque ele está sendo fiscalizado, rapaz. Todo mundo está olhando para ele. Porque ele está presente, está todo mundo presente ali. O cara vai dizer, que negócio é esse? O cara aqui na rua transando, o cara aqui fazendo xixi. Então você tem uma fiscalização. A polícia é isso. A polícia está para isso. Eu passo assim numa caçamba, eu aqui dirigindo, passo uma caçamba sem a lona e derrubando areia. Qual é a minha obrigação como polícia? Mandar o cara encostar. O cara tem que encostar. Digo, meu amigo, seu veículo só vai sair daqui depois que você cobrir. Porque você está trazendo aqui um risco para os motoristas. Essas pedras não saem desse carro. Você passa numa residência aqui, que eu já vi aqui no 2 de julho mesmo, que eu me acabei de rir, o cara botou um bujão ali no parapeito ali. Quer dizer, qualquer pessoa, se tocar no bujão, o bujão cai. E mata que está passando ali embaixo. Então tem gente que enche o muro de plantas. Que aquilo é risco. Você passa... Reporta a Guarda Civil de outrora que fazia isso. Ele ia na sua porta, ele ia na sua porta... Né? Não, ele na sua porta notificar, porque aquilo é a função dele. Mas o policial hoje aqui do Brasil, eu não falo só da Bahia não, o policial militar no Brasil, ele não vê isso como atribuição dele. Porque na academia não ensina isso a ele. Ensina que ele tem que combater o crime. E ele não vai combater o crime, ele vai prevenir. Então a gente sabe que ele não vai 100% fazer aquela atividade, mas pelo menos ele vai reduzir. Se você tivesse hoje o que foi que aconteceu em Bogotá? Bogotá estava realmente uma situação bastante de assassinatos, quer dizer, homicídios, era assim um negócio que estourou. Tal. Foi o que os caras fizeram. Primeiro, pegaram uma área que eram mais de 10 ou 20 estádios de futebol Maracanã, e passou o trator. Porque você não pode ter... Quais são as melhores cidades do mundo? As cidades que não têm nem 300 mil habitantes. Tem comunidades aqui, bairros aqui, que tem 700 mil pessoas, bicho.
Tem 1 milhão de pessoas em um bairro. Você vê Cajazeira, né? Um dos bairros que tem. Não, você quer ver uma coisa? A população é igual, acho que é Feira de Santana, né? Feira de Santana, mas não, Feira de Santana é uma cidade que ela ainda tem a população dela interna, ainda tem flutuante. Por causa da localização dela. Porque né? ela é um triângulo, então ela é passagem para todos os estados, para todo o estado do Brasil. Mas você vê que, um exemplo, Feira de Santana tem mais delegacias com a população de 800 mil do que o bairro de Cajazeira, que só tem uma delegacia. E a delegacia faz o quê hoje? Nada. Hoje a polícia judiciária, a polícia civil hoje, passou só a ser balcão de registro de ocorrência. Os policiais hoje não investigam mais nada. Os policiais estão andando fardados. Fardados, para quê? Se o papel da gente é atuar logo depois que acontece o crime, como é que eu vou para lá mais fardado? Não tem mais cabimento isso. Né? Aí você vê o sentido que foi criado aqui no Brasil, na época de Fernando Henrique Cardoso. Ele criou o seguinte: para tentar desqualificar o sindicalismo do Brasil, ele começava a dizer, não, porque o sindicato do crime, ele começava a fazer uma comparação que o sindicato de trabalhadores era igual ao sindicato do crime. Ele fazia essa relação que as pessoas absorviam a imprensa e a imprensa repetia isso. Aqui hoje, no estado da Bahia, como todos os estados, inventaram um tal de setor de inteligência. Aí eu fico me perguntando, se as pessoas soubessem o conceito de setor de inteligência, não repetiria, os jornalistas não repetiam uma coisa dessa, rapaz. Setor de inteligência não tem ética, não tem regras. Diferente da investigação policial, que está lá na lei a determinação. O setor de inteligência foi criado no sentido militar, de proteger o Estado de forma seguinte, que você vai buscar informação, custe o que custar. Morra quem morrer. Não interessa. O que interessa é a informação e a contra-informação para garantir o poder. E o setor de inteligência é isso. Não é esse setor que estão inventando aqui nas polícias brasileiras. Primeiro porque foi criado o setor de inteligência para dar a conotação às polícias militares de que ela faz investigação. Não é para fazer investigação. A polícia militar não é para fazer investigação. Eu tenho uma experiência demais com relação a essa questão da polícia militar, porque na época de 2000, a polícia militar demitiu 400 policiais militares, demitiu não, expulsou, que a linguagem certa, a técnica é essa, expulsão dos policiais militares. O que ocorreu? Todos voltaram, porque a polícia militar, para dar uma resposta imediata à sociedade, botava o cara para fora sem o direito de defesa. Sempre para defesa, né? Aí, eu conversando com alguns coronéis, eles conversavam comigo, explicando, nós aprendemos com a Polícia Civil a fazer um inquérito administrativo. Começaram a instaurar o inquérito administrativo. Mas o inquérito administrativo não era com o objetivo de dar o direito de defesa, era sim dar formalidade legal ao policial. Quer dizer, o policial pensava que estava sendo direito? Não, ele estava apenas engessando o cara, armando uma cama para ele sair de uma forma formal e não ter mais como voltar. Foi isso que aconteceu na época que a Polícia Militar começou a se reestruturar. E na greve de 2001, certo? Que a Polícia Militar entendeu, quando eu digo a Polícia Militar, os oficiais entenderam de que aquilo ali que eles faziam era um processo, rapaz, de exterminação, ou seja, os policiais militares não tinham direito a nada. Aquela greve que nós fizemos entre policiais civis e militares vai ficar na história porque ela é para ser estudada o motivo. Enquanto nós, policiais civis, tínhamos uma pauta de 3 ou 4 itens, a Polícia Militar tinha 28. E eu dizia, rapaz, é muito item para discutir, porque o governo vai sempre dizer que deu 90% e essas coisas aí não são pautas. Até o dia de Edmilson, como disse ele? Denilson ontem, são demandas. Essas demandas a gente vai discutir, mas o policial militar estava tão acorrentado, na verdade, tão revoltado, que ele queria resolver tudo naquela greve. E aí você tinha 28 itens que eram coisas bobas. Um exemplo, o policial militar, se ele fica em pé durante 8 horas, durante 12 horas ou 6 horas, ele cria varizes naqueles coturnos. Um exemplo. Então isso era para ser discutido, para colocar sapato. Para que eu vou colocar bota em um cara que vai fazer policiamento leve? Olha o que eu disse assim. Então essas coisas que precisam ser ditas na hora, porque você tem um custo alto. A Polícia Militar, em 1996, aqui na Bahia,
houve um escândalo de compra de fardamento. Houve uma licitação, na época, uma licitação, em que não tinha como nenhuma empresa que tivesse fabricação de fardamento entregar no prazo que eles colocaram no edital, porque já tinha uma empresa com tudo pronto. Com fardamento, com cores, 17 tipos de fardamento, para quê? Aí o cara, você está criticando porque você é policial civil. Eu não estou criticando a polícia militar. O que eu estou dizendo é que se o custo que você tem físico, você vai dar para o policial essa verba que você gasta, certo? Da estrutura, não precisa. O que a polícia militar precisa é o que uma empresa de ônibus precisa. A empresa de ônibus precisa disso. O que a empresa de ônibus precisa? A empresa de ônibus, ela só tem uma empresa de ônibus tem 250 ônibus. Você já pensou se todos os motoristas fossem obrigados a ir para a garagem para ocupar o seu posto? Você imaginou? Então, as empresas, o que elas fazem? Elas têm locais estratégicos para fazer a troca turno, né? de turno desses motoristas cobradores. A mesma coisa era a Polícia Militar. Era o quê? Os módulos. Os módulos que faziam isso. Os módulos serviam de base. Eu me lembro que ali na frente do fórum tinha um módulo da PM que ele ali fazia, os policiais vinham das suas residências, iam para aquele local, ali se encontravam. Era um ponto de apoio, né? Não, tipo um ponto de apoio. É isso. Então essas coisas, aí eu vejo aqui, eu passo em algumas unidades da Polícia Militar à noite, a partir de 8 horas da noite, você vê lá 20 viaturas, 30 viaturas, todas paradas, esperando um chamado de 190. Quer dizer, aí o cara tá lá, deitado, descansando, certo? É chamado daqui que ele vinha se arrumar para botar coturno, botar fardamento, botar arma, botar capacete, escovar os dentes, para sair. Ah, meu amigo, aí já aconteceu, já passou. É por isso que o cara, quando vai assaltar hoje, ele primeiro passa com a moto no local, com uma dupla, olha o parâmetro ali, daquela de 100, 200 metros ali, como é que tá ali o movimento, e segue e avisa, pode ir lá meter que não tem polícia. Acabou. Crispiniano, recentemente o governo do estado colocou, né, mandou um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia, criando a Polícia Penal, né, a nível da Constituição do Estado. Como é que você vê essa figura dessa Polícia Penal? Olha bem, infelizmente o Congresso Nacional, ele funciona da forma que ele é um espelho de interesse de grupos, certo? Então, a Polícia Penal, ela é importante? É. Mas a Polícia Penal é como se fosse também a Guarda Municipal, é como se fosse a Polícia Militar. Elas têm um limite de ação. Por exemplo, a Polícia Penal, ela é polícia do portão para dentro. A Polícia Militar, ou a Polícia Penal, ela é polícia do portão para dentro. Porque a atividade dela é administrativa. Restrita, né? Tem uma atividade restrita. É uma atividade administrativa, não é uma atividade como da Polícia Judiciária, certo? Que ela tem outros fundamentos. Eu vejo nas entrevistas aí, governador, secretário de administração penitenciária falando que essa polícia vai investigar, ou seja, é uma polícia como as polícias que já existem, né? A polícia judiciária. É por isso que vem. É um equívoco, na verdade. É por isso que vem também aquela maluquice em dizer que a polícia prende e a justiça solta. É um jargão que esse jargão. Ora, a justiça, policial, né? a justiça fica zangado porque acha que cumpriu o rito legal na prisão e a justiça soltou, né? Essa questão muito se fala da audiência de custódia, né? Que o bandido é solto, né? A justiça não solta ninguém, rapaz. Até porque quem prende é a justiça, quem prende é o juiz. Nós não prendemos, nós conduzimos. A polícia não prende. Tecnicamente, quem prende é o juiz. E aí o que acontece? Inventa esse negócio de prisão, de flagrante continuado. O que é flagrante continuado? Você pega um cidadão aqui, né? Um cara cometendo um delito. A gente sabe que ele é traficante de drogas. Aí a polícia militar prende ele aqui com uma quantidade pequeno. Só que, ao invés de levar aquele cidadão para a delegacia de polícia, se tiver especializado, a DTE ou qualquer outra delegacia, em vez de levar para a delegacia, o que ele faz? Ele leva para o posto dele, para a companhia dele,
lá ele faz aquele trabalho que eles falam de inteligência, que é a investigação policial. Aí já começa a usurpação. Aí ele vem, faz o cara dizer onde é que está o resto da maconha, ou qualquer outro tipo de droga. Aí o cara pega, tá em Cajazeira, diligência para Cajazeira. Aí chega lá, pega tal. Volta e leva para audiência de custódia. Quando o juiz ouve qual foi a diligência, esqueceram de pedir ordem de busca e apreensão. Né? Fizeram uma arrumação nesse flagrante, que o cara foi preso aqui com uma quantidade e levou o cara em tal lugar. E tá errado. Aí o que o juiz faz? O juiz é obrigado, rapaz. O juiz não está fazendo nenhuma caridade ao preso, não. O juiz, infelizmente, pela falha nossa, só que a justiça, nesse tema, elas têm uma certa ética, e não diz assim qual é o motivo. O juiz sempre diz assim, quando você pega uma ação que você entra, o juiz fala assim, o pedido está mal feito. O máximo que ele vai dizer para você é isso. O pedido está mal feito. Aí você vai ser mal feito como ele fez. Eu não vou dizer o que é que você vai pedir, certo? Mas eu sei, mas está mal feito o pedido. A mesma coisa, se o policial militar pegasse esse cidadão aqui e levasse para a delegacia de polícia, apresentasse na delegacia de polícia, o que é que o plantão fazia de imediato? O delegado plantonista poderia pedir uma prisão temporária desse cidadão, de 5 dias, para investigar, e ia pegar lá. Mas aí ia pegar já com autorização da justiça. Cumprisse um rito, né? Mas é um rito, porque rito a partir de 88, né? A partir de 88, essa Constituição Federal aqui, essa pequenininha aqui, Constituição Federal, em 88... Essa é o livro de cabeceira. É, livro de cabeceira. Essa Constituição Federal aqui, ela diz que aqui terminou o poder da Polícia Civil, que é o delegado de polícia, autoridade policial, de fazer o mandato de busca e apreensão. Só quem pode mandar de busca e apreensão é a autoridade judicial e não a autoridade policial. Mas só quem pode requerer é a autoridade policial, que é o delegado de polícia. A Polícia Militar não é a autoridade policial para fazer isso. Nós somos prepostos, a Polícia Militar é preposta. São autoridades, pode ser chamada de autoridade. Inclusive tem até essa questão do TCO, né, que se discute muito, se PM pode fazer, se policiais rodoviários, cada dia sai uma decisão de justiça, muito questionamento sobre isso. Como é que você vê isso, dessa questão do TCO? Aras, o procurador, ele agora inventou, e ele é um cara... não posso nem... E por final baiano, né? Não, mas não posso nem estar aqui fazendo uma crítica ao cara que é jurista. Então eu não sou jurista. Então, mas ele, para ter uma saída, foi o que ele fez. Porque isso tudo vem uma briga da Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Porque a competência é da Polícia Rodoviária Federal, é da Polícia Federal, Judiciária Federal, e não da Rodoviária Federal fazer diligências. Certo? Porque o papel da Polícia Rodoviária Federal é na estrada. É a mesma da PM, mas ela tem um limite. Na estrada, certo? Ela tem que fazer aquela prisão, apreensão e levar a unidade da Polícia Federal para fazer o flagrante, ou fazer o inquérito, certo? Vai depender da análise da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Então, o que acontece? A Aras está criando uma polícia dentro do Ministério Público, ou seja, criar um corpo de policiais de investigação. Isso é usurpação. Porque está tomando, tanto na área federal como na área estadual, está tomando as funções dos investigadores, dos escrivães, certo? Porque a perícia... Tem o GAECO, né, também, que é um grupo aí de ação dentro do Ministério Público, né? Sempre quando você vê operações da Polícia Civil, esse GAECO participa também, né? Que é um grupo de apoio. O GAECO foi criado numa política também, na década de 2000, porque dando que o Ministério Público poderia investigar, que é outro equívoco. Você não pode assoviar chupacana ao mesmo tempo, certo? A polícia judiciária é a polícia que faz o fato, que investiga o fato de imediato. O Ministério Público cabe a denúncia e não investigar. Mas, como as polícias estruturadas nos estados, elas eram mais para essa massa pobre, ou seja, uma cultura bem lá, sem nível superior, e aí deixava. Então, quando veio essa questão do Lava Jato, vai se investigar, quem é que vai investigar?
Não vai investigar um pé de chinelo. É como se fosse uma investigação de alto nível. De alto né? nível. Aí vem. E a polícia não estivesse preparada para fazer isso. Não né? estivesse, não está. As polícias civis, elas não estão preparadas para isso. E nem a Polícia Federal. Estão se preparando, vieram se preparar. E quem começou a investigação do Lava Jato foi a Polícia Federal. Quem começou a investigação foi a Polícia Federal. E aí entrou com o Ministério Público. Certo? Mas a estrutura das polícias, os procuradores, não são investigadores. Eles fazem a denúncia. Mas aquele negócio da caixinha, cada um na sua caixinha. É isso que está acontecendo no Brasil. A violência vai crescer muito mais. Os números de homicídio, na época de aquele governador de São Paulo, quando dele era o polêmico, do do PSDB, do PSDB. Não, o mais novo, Maluf, Paulo Maluf. Fizeram uma estatística no Brasil, na década de 90, que o estado que se matava mais, que tinha mais número de homicídios, era São Paulo. Rever a rota, né? Porque ele alimentava, o governador que alimentava isso. Porque você depende do governador. Porque se o governador aqui na Bahia, certo, permite o que estava acontecendo aí, como agora veio e tirou, porque era outra loucura, a usurpação de pegar a polícia militar para fazer polícia judiciária, ou seja, onde tinha mortes envolvendo policiais militares, quem fazia o inquérito era a Corregedoria da Polícia Militar, quer dizer, se tornou a polícia judiciária. Mas isso aí está mudando por conta da justiça, não por vontade do governante. Né? Não é só por conta da justiça, não, rapaz. É porque extrapolou a Polícia Militar no seu processo administrativo, que era administrativo, estava se tornando um processo criminal, judicial. O que é que ocorreu, na verdade? Estava se alimentando ainda mais esse processo de matança. E justificando. Aí o que aconteceu? Rapaz, é melhor dar uma parada aí. É melhor dar uma parada e voltar ao que a lei determina, que é a Polícia Judiciária. Porque aos crimes militares, não é a Polícia Judiciária, aos crimes militares é o Poder Judiciário. A denúncia é o Ministério Público e não a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem pronto de atendimento, chama-se inquérito administrativo. Ela faz o papel dela administrativamente e apresenta. E a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, ela faz o papel dela legal. Então, essas coisas que tem que ser discutidas com o governo, os governos que entram, que eles não gostam de discutir isso, eu sempre digo, o delegado de polícia que está ali hoje ocupando o cargo de secretário de Segurança Pública, ele não é policial. É uma pasta política. Não, ele é ali um servidor, né? servidor temporário, por 4 ou mais 4, isso aí é problema deles, do governo, mas ele não é autoridade policial ali. Ali ele é uma autoridade como secretário de Estado. A função dele, ele não pode exercer de policial, porque ali ele está como político. Cargo está lá escrito, cargo artigo 37. O cargo dele é indicação política, então ele tem que exercer uma pasta política, ou seja, apresentar projetos de segurança pública para os estados e de estado de cidade para cidade. Então, hoje, a Polícia Militar hoje na Bahia, ela hoje não tem mais só o poder de polícia militar administrativa, ela tem hoje o poder de polícia no estado, porque a secretaria se transformou, a Secretaria de Segurança Pública hoje não é a Secretaria de Segurança Pública, é a Secretaria da Polícia Militar. Se você vê as publicações que estão saindo, só tem policial militar. Um DAS, não desmerecendo aqui os colegas da Polícia Militar. Pelo contrário, eu estou fazendo aqui apenas não é crítica, eu estou apenas ressalvando aqui o que está acontecendo em termos de que estão confundindo o que é ser polícia. Então, eu pego um policial militar, soldado, cabo, exercendo um cargo na Secretaria de Segurança Pública de DAS-3. DAS-3 é o cargo de delegado titular na delegacia de polícia. A responsabilidade, estou falando de responsabilidade. O que eu estou falando é de responsabilidade, quer dizer, o delegado de polícia que tem um carro DAS-3 hoje, uma delegacia hoje de polícia no estado da Bahia hoje, o soldado da Polícia Militar, um cabo ou qualquer outra pessoa que esteja lá na Secretaria de Segurança Pública está ocupando esse cargo DAS-3. Então, é um erro. Porque a complexidade, o nível de complexidade, a questão da responsabilidade, você não pode fazer uma coisa dessa. Porque, além de você perder o estímulo, o delegado perdeu o estímulo como autoridade policial, ele é tratado como um servidor certo, comum.
Mas a gente Como, não como se fosse. vê, a gente não vê o delegado reclamar disso através da sua entidade maior, que é o sindicato e a associação, né? Rapaz, olha bem, as entidades hoje no Brasil, tem um sindicato de 2008 para cá, não existem mais. Nós não temos mais sindicalistas hoje na Bahia. Infelizmente, os sindicatos hoje, eu digo isso porque eu fui do PT. Quando nós trabalhamos para mudar o governo da Bahia, eu era de dentro do PT. Participei diretamente dos debates, das discussões, e a greve de 2001. A greve de 2001, que foi uma provocação, nós trouxemos aqui uma intervenção federal do Exército Federal, do Exército, para aqui, para a Bahia. O que foi que ocorreu nessa discussão? O PT ganhou a eleição. Todos nós, inclusive eu, fomos enganados. Porque o PT, a primeira coisa que aconteceu com os sindicalistas, eles tentaram cooptação. Ou seja, oferecendo cargos. E alguns foram, né? Sim, eu não quero entrar nessa seara. Eu sei que um dia, numa reunião, à noite, 9 horas da noite, no gabinete do governador do estado da Bahia, me chamaram para uma reunião que era 9 da noite, com todos os sindicatos. Eu fui o último a chegar e o primeiro a sair. E saí de lá escorraçado. Na época, Moisés estava com a TV lá, filmando. E quando eu saí da reunião, eu fui chamar para a reunião, era para assinar um documento, abrir um cheque branco. Assinar um documento para dar ao governo. Todos nós éramos sindicalistas e todos nós éramos políticos, eram filiados, organizados nos partidos PCdoB, PT, todos, a maioria ali, 99%, todo mundo naquela mesa era sindicalista, mas tinha a sua organização sindical, ou organização de partidária, e a minha era PT. E eu levantei e disse, eu não vou assinar esse documento, eu não vou dar cheque em branco a ninguém, porque o sindicato ele tem que ser independente. Até porque isso é bom para o debate. Porque os sindicatos ficarem subordinados ao Estado, subordinados ao governador de plantão, isso só vai enfraquecer a categoria. E hoje a primeira facada que vai tomar aqui sou eu, mas todos aqui vão tomar depois. Porque eu quero que me diga o seguinte, o que é que nós vamos ganhar para fazer esse papel de estar aqui a serviço do Estado, que o governo quer que eu assine um documento dizendo que 3 anos eu não vou reclamar nada que tenha a questão financeira de salário nem nada. O PT que fez isso. Mas hoje o que a gente vê, e isso é os sindicatos, notadamente o Sindicato da Polícia Civil, a categoria reclama muito por conta dessa proximidade, esse entrelaçamento, que o sindicato não questiona. O governo deu 4% de reajuste linear para todo mundo. Para os delegados deu um reajuste maior e o sindicato não fez nada, né? A princípio não fez nada. Como é que você vê essa questão do sindicato assim de braços abertos, abraçado com o governo? Teve uma greve aí ia ter uma ameaça de greve dos rodoviários. Eu estava assistindo o jornal no horário da TV Record. E no jornal estava lá um grupo de rodoviários insatisfeito lá com algumas coisas, com a pauta lá que estava lá. E houve, assim, interromperam, fecharam a Lapa. Então, não houve transporte. Isso no dia. E tá o apresentador do programa, dizia o seguinte, não vai ter greve, eu sei que agora não vai ter greve nenhuma. Aí o sindicato, não, se tiver discussão, se te atender, aquela conversa tal. Mas... como dizia um colega nosso, Seca Lourenço. Um sindicalista lá, que estava sendo, participando desse movimento lá, não era de oposição, quem era de oposição, mas era um movimento que não estavam recebendo dinheiro, eles estavam em reclamação lá. Aí o cara falou, rapaz, como é que você pode ter um sindicato que a esposa do presidente recebe 10 mil no gabinete do prefeito, como funcionário? Então você derruba, meu amigo. Você derruba a tese. Então, qual é o sindicato? Qual é o sindicato que vai ter moral, certo? Vai ter moral para fazer uma coisa dessa, para bater de frente com o governo? Não tem. Porque as esposas, tias, irmão, tá todo mundo espalhado. Eu me lembro de Marta Suplicy. Sem contar bronca, né? Eu me lembro de Marta Suplicy, quando ela separou do marido, grande senador. Eu admiro muito aquele... Vereador agora, né? É vereador, mas é um grande político, um cara muito sensível. Como dele?
Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy. Eu, quando ia para Brasília, eu fazia questão até de almoçar lá com ele, lá, porque ele tinha, assim, umas conversas que eu gostava muito, certo? Eu respeito muito aquele cidadão ali. Um cara rico, mas um cara humilde e tal. Mas aí, quando a mulher separou dele, ele ficou bem louco, né? Ficou cantando sozinho no Congresso, tal. E ela simplesmente... De repente ele se sentiu feliz, não? Não, mas mata Suplicy... Ele é fã de Bob Dylan, né? É... Tem Mas Marta Suplicy simplesmente veio e começou a namorar com um rapaz, um argentino, na época tal, normal. Que era um dos técnicos do PT, né? Não, aí o que aconteceu? Quando vai descobrir, ela, para não colocar ele no governo, colocou ele numa empresa que prestava serviço. Assessoria, né? Não assessoria, colocou ele numa empresa que prestava serviço à prefeitura, com salário de 20 mil. Pelo menos é o que saiu na imprensa na época. Quer dizer, você procura meios de estar bem. Então, o sindicalista, o presidente do sindicato, eu tenho um exemplo com você, uma vez, quando todo mundo usava placa fria. Tá lembrado disso? Todo mundo usava placa fria. Ele dizia, rapaz, todo mundo pode, menos a gente. Porque lá, aquele que bate a mão, dá tapa na mesa, se pegar meu carro ou seu, eu falei com você isso, pegar meu carro ou seu, ou de qualquer diretor aqui sindicato com placa fria, vai sair na imprensa. Olha os sindicalistas que nós temos aqui. Então, eu dizia assim, a gente tem que preservar a nossa imagem, não que a gente seja bonzinho, que seja melhor que ninguém, mas a gente tem que evitar andar em locais que não fosse, compatível com a nossa função, dentro de polícia como também sindicalista, não ter nenhum cargo. Eu dizia sempre. Uma vez lá o sindicato lá negociaram 25 bolsas para católica. 25 bolsas. Aí, quando eu recebi o recado que era para ir buscar essas bolsas na mão do delegado-chefe, já falecido, meu amigo João de Moisés. E aí eu fui lá conversar com ele. Disse, rapaz, que bolsas são essas? Não, são 25 bolsas que nós resolvemos dar para vocês aí do sindicato para distribuir aí, tal. Bolsa da católica. E o bolsa? Aí eu disse, rapaz, 25 bolsas. Nós temos hoje uma categoria, naquela época tinha 2.000 e poucos policiais. Eu vou dar 25 a quem? Eu vou fazer sorteio, vou fazer leilão? Eu não quero, até porque eu não pedi bolsa nenhuma. Mas foi um pedido interno de alguns diretores. Lá em conversa, o cara viu e vou dar. Mas só quem poderia receber essas bolsas era eu. Para assinar recebendo. Eu digo, não, meu amigo, eu não quero bolsa nenhuma, não. Você vê que criou uma revolta no sindicato. Fiz a reunião da diretoria, isso aí, apareceu uma história aí de bolsa. Eu não vou pegar bolsa nenhuma, certo? E eles só vão dar se eu assinar. Então eu não vou receber bolsa. Porque, primeiro, vai atender quem essas bolsas? Vai dar para quem essas bolsas? Vai fazer sorteio? Porque a categoria vai ficar revoltada. Pronto, não aceitei as bolsas. Pronto, ficou todo mundo com a cara grande para mim. Mas foi melhor assim do que você estar preso por causa de uma... Ficar refém, né? Ficar refém. A mesma coisa foi da Petrobras, foi da Coelba e outros que fizeram lá um contrato lá com essas empresas para fazer investigação e apreensão de produtos roubados. Quando eu descobri que tinha lá um grupo de policiais civis, um grupo de policiais militares, que eu perdi até amizade por alguns por causa disso, eu recebi a denúncia, recebi a documentação, vi que alguns recebiam 3.500, outros 1.500, 1.700, tal. Eu peguei tudo, juntei, fui para o Ministério Público e fiz a denúncia e fui para a imprensa. Teve jornalista que foi demitido, certo? Teve gente que foi processado. Por que o senhor denunciou? Meu amigo, se fosse para todo mundo, eu não podia dizer nada. Mas era para um grupo, esse grupo estava se beneficiando nas costas de quem trabalhava. Porque, um exemplo, acontecia um fato lá em Simões Filhos. A delegacia de Simões Filhos se dirigia para o local para fazer aquilo que esse grupo fazia. E o grupo depois apurava. Tinha livro, tinha tudo. Isso foi parar em Brasília, eu fui ser ouvido em Brasília. Mas, meu amigo, se você tem que fazer papel de sindicalista, tem que fazer papel de sindicalista verdadeiro. Não é papel de, porque Crispiniano bate todo mundo. Nada disso. Eu tenho um grande respeito por Cátia Alves, mas eu tinha maiores embates com ela. Os maiores embates eu tinha com Cátia Alves, mesmo reconhecendo que ela era uma profissional. Eu digo hoje, claramente, eu fui demitido por causa de quê? Por causa de Cátia Alves. Eu fui demitido da polícia em 2001 por causa de Cátia Alves. Ela pediu ao governador que me demitisse. Porque só que podia demitir era o governador. Então ela pediu ao governador que me demitisse.
para dar de exemplo na Polícia Civil, porque a Polícia Militar foram mais de 16 pessoas que foram expulsas da PM, e na Polícia Civil não foi ninguém. Então eu tinha que ir como exemplo. Aí o governador vai e atende. Fui demitido da polícia, e fui demitido avisado, ainda teve essa. Só vou ter que demitir você. Tá bom, tá certo, fazer o quê? Fui demitido da Polícia Civil. O que ocorreu? Voltei depois com um mandato de segurança, temporariamente, depois eu fui readmitido definitivamente em 2013. De lá para cá, mais 3 processos, eu já fora do sindicato, mas mais 3 processos de demissão. Mas, com tudo isso que aconteceu, hoje eu acho que Kátia Alves, estou sendo sincero para todo mundo aqui, tem um perfil para ser, hoje, delegada-geral da Polícia Civil. Porque, infelizmente, a Polícia Civil hoje... E secretária? Secretário, eu vou responder para você o que eu respondi para a Senasp na época. Nós temos... porque pode ser o secretário. Nós temos 48 delegados, classe especial. Vocês podem escolher qualquer um, porque todos estão habilitados para isso. Mas você pode dar um nome. Eu não vou dar nome de nenhum, porque senão eu vou ter responsabilidade sobre ele. Então, eu não posso aqui, ser chamado aqui para dar nome. Pela Senasp, isso. Eu não vou dar nome de ninguém. Quem quiser dar nomes dele, os seus. Eu não vou dar nome de ninguém. Eu acho que tem 48. Desses 48, vocês podem escolher quem quiser, porque todos estão habilitados. São classes especiais, estão habilitados. Então, minhas preferências, eu não podia chegar ali para ele dizer, porque depois eu seria responsabilizado por aquilo, então cair fora. Agora, Crispino, assim, você tem assunto para 50, 100 podcasts, a gente vai passar o dia. Como, infelizmente, o nosso tempo é exíguo, né? Infelizmente, a produtora só disponibilizou para a gente 1 hora. Eu vou até conversar... E muito. Rapaz, você já pensou naquela época que você tinha 30 segundos? É Enéas que eu diga, né, Enéas? Hoje nós temos as redes sociais hoje que nos permitem, hoje, as redes sociais, a gente aqui tá nesse bate-papo mesmo, nesse papo aqui, um papo informal, mas você tem um espaço aí que está aberto hoje, não tem cortes, não tem nada disso. Porque... O corte vem depois. Não, porque está aberto isso aqui. Está na internet, tem edição. Fazer edição, mas já caiu na boca do povo. A gente falou sobre o sindicato, eu militei no sindicato, justamente com você, né? Claro que nós temos um perfil totalmente diferente da maneira de conduzir as coisas, mas no final eles se juntam. Como é que você vê essa questão do salário de nível superior, que tanto se falou, se esperava que com esse reajuste que o governo recentemente aprovou, né, deu para todo servidor, sancionou, se esperava, a categoria esperava que viesse a regulamentação de um artigo da lei que estrutura a categoria policial civil, que viesse esse salário de nível superior. E não veio. O compromisso... E como é que você vê essa questão? E dentro dessa questão do salário nível superior, você é um fã ardoroso, né, defende, né, nem fã, você é um defensor ardoroso do subsídio como forma de remuneração. Como é que você vê essas coisas hoje? Eu não sou um fã ardoroso, não. Nem defensor. Eu sou legalista. Sempre fui legalista, todo mundo sabe disso. Mas eu sempre defende assim, com a legalidade, mesmo assim com ênfase. Eu defendo o que está na lei. Meu direito como policial civil, é o que está na Constituição Federal. Artigo 144, parágrafo 9º. Isso aí você sabe de mas eu gosto de ler que as pessoas, quando tem uma vírgula. Parágrafo 9º do artigo 144, que fala sobre segurança pública. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixado, ou seja, está dizendo nada, na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Aí você parte para o artigo 39. Está viciada, já abre na página certa. Não, né? Tá não, essa aqui é bem velhinha até, para essa tá federal, Artigo 39, quando ela artigo 39, parágrafo aqui, que é o parágrafo 4º. Os membros do poder detentor do mandato eletivo, os ministros de estados e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, ou seja, a emenda 19, né, que ela vem de 1998, que fala sobre isso, que reporta essas polícias que estão ali elencadas, relacionadas no artigo 44, que vão receber. Aí vem a maluquice de alguns dizer que a gente não está aqui, o nome da gente não está aqui. Ele está dizendo que será com base no parágrafo 4º do artigo 39.
o membro do poder, o detentor do mandato eletivo, dos ministros de Estado, dos secretários estaduais, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo com qualquer gratificação adicional. Ou seja, parcela única é parcela única, subsídio, está aqui. Exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Então, essa questão, quando o cara fala nível superior, eu digo, rapaz, esse termo nível superior não existe em termos de remuneração, porque o salário base, que a gente chama no Estado é vencimento. PM, soldo. Servidores civis, vencimento. A discussão aqui, não é nem a categoria, são as entidades. As entidades que vêm com esse discurso, que tem que ser a similitude, ou seja, que tem que ser equiparação aos peritos criminais do vencimento. Eu não estou discutindo vencimento porque o Estado não discute vencimento, o Estado discute remuneração. A soma total do que você recebe é que é seu salário. O governador agora disse o quê? Vou liberar metade do salário. Ele liberou o quê? Foi do vencimento? Não. Ele liberou do que você recebe. A remuneração, é isso que é remuneração. Do total do que você recebe. Né? Ficam batendo uma tecla que vai repetitiva, desgaste, porque já tem esse discurso é de 16 anos. Que o governo garantiu para tirar o sindicato, para tomar o sindicato, na verdade, foi que daria o cargo de nível superior, que a gente já tinha discutido isso, estava no projeto de lei já. Wagner sentou com a gente, fez um acordo que no segundo semestre de 2008, teria implantado o cargo de nível superior e os salários, porque a nossa lei orgânica dizia que nós poderíamos também ocupar os cargos de direção de DAS, que só quem pode ocupar cargo de DAS na polícia é o delegado de polícia. Isso na parte de cá, porque na perícia não. No DPT, que é a Polícia Civil, lá todos os servidores lá, perito técnico, até pessoas que vêm de fora, ocupam o cargo de DAS, que começa de DS3. Na Secretaria de Segurança Pública, aí o cabo de soldado aí, mas um soldado na Polícia Civil não pode. E coisa que nós pedimos no CIDPOC é que todo chefe de SI e todo chefe de cartório e postos assumisse o cargo de nível superior, DAS3, e os delegados DAS 2D, se eu não me engano, na época, ou 2C, para os delegados titulares. Mas a gente não foi ouvido. Como também te apresentou, todo plantão de delegacia tem que estar subordinado ao SI. Por que isso? Porque você teria pelo menos uma regra de não parar a investigação. Que a investigação começa na unidade. Quando a pessoa chega para dar uma comunicação de uma perda, de um furto, tal, ela vai no plantão. É ali que começa a investigação. Então, essa questão do subsídio não é reivindicação, não é pedido, não é nada de fantasia, é o que está na lei. É o que está na lei. E a lei determina que o governador do estado da Bahia, como qualquer outro governador, que no Brasil a gente está fazendo levantamento, no Brasil inteiro, com Brasília, Sergipe aqui do lado, um policial ganha 14 mil. Subsídio. Não existe a palavra nível superior, não. Subsídio, 14 mil. Aqui, o meu policial recebe 7. Metade. Então, o que estão querendo? Porque, na verdade, existe uma discussão que vem ao redor disso aí, que é os delegados, ainda esses que são os de 2000 para cá, porque aqueles que se aposentaram estão entendendo hoje o que eu estou falando, porque você aposentado, você perde tudo, certo? Você perde tudo. Então, essa integralidade, estabilidade, isso vai 5 anos. Depois você perde. Porque o cara inventa qualquer tipo de remuneração, de gratificação, vai para remuneração, vencimento e remuneração. Toda a remuneração é calculado o quê? Imposto de renda, não é isso? Imposto de renda, Cumprev, Planserve, tudo é descontado em cima da remuneração. Mas as vantagens... Não, alimentícia que... Sim, mas as vantagens é calculado sobre o quê? Sobre as vantagens. O salário base, né? Sobre o vencimento. Então, se eu tenho 10% de auxílio de alimentação em cima da remuneração, é 1. Mas o meu recebo é em cima de vencimento. Para eu receber, para eu ter vantagem, é em cima do vencimento. E para eu ter os descontos reais, é em cima da remuneração total. Então, eu faço um apelo aos colegas para um debate. Um debate na categoria. Porque esse debate na categoria é que nós vamos promover uma grande discussão
para que a gente possa dizer, a categoria não está pedindo, governador, a categoria está determinando que nós queremos o subsídio, porque está na lei, é determinação da lei. É só isso. Espiano, assim, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Ele está disponível no YouTube, brevemente em outras plataformas, né? Eu quero agradecer a sua participação, né? Infelizmente, o nosso tempo é pouco para o tanto de assunto que você tem para nos brindar aqui. E eu quero, assim, quando a gente convida, né, o convidado no final do programa, ele recebe um brindezinho. Então, a gente queria passar para você essa caneca com a logomarca do nosso podcast e também com o patrocinador. Agradecer a você e deixar para você fazer suas considerações finais, né? Eu só tenho a agradecer, Carlos Alberto, chamo de Carlão. Você foi meu parceiro também lá no sindicato, e também você foi presidente também, logo depois de mim você foi presidente do sindicato a partir de 2004, se não me engano. Pula essa parte. Não, mas também você foi lá, acho que foi 2004, 2005, né, que você assumiu. Mas eu não lembro, realmente eu me aposentei e deletei tudo de polícia. Mas olha bem, eu tenho a concepção... de sindicato, né? Eu não posso deletar coisa da minha história. Então, eu sou assim, certo? A história nossa a gente não pode jogar no lixo. Nós temos uma história, nós temos... Não está no lixo, ela está guardada a 7 chaves. Não, nós temos dessa se abre. Eu tenho orgulho, duas coisas que eu tenho orgulho. De ser policial, que podia ser outra coisa, certo? Foi uma opção minha, certo? Pode ser uma opção errada, mas eu fiz a opção de ser policial, certo? E a outra ser sindicalista. Porque eu disse, eu não vou ficar no Estado, não vou ficar na polícia, num cargo e me aposentar nesse cargo. Eu tenho que crescer dentro dela. E eu cresci, certo? Eu cresci politicamente, eu cresci em termos de conhecimento, eu cresci em termos de espaço, certo? E de história. Eu tenho história para contar também, muito grande. Isso porque eu fui sindicalista. Eu não fui só sindicalista, eu me envolvi em todo tipo de movimento. Movimentos sociais, todos. Tudo, né? Porque o sindicato para mim era muito limitado. Me perdoe, mas o sindicato ele tem um limite. Tem certo? Um limite de situação. Eu tenho uma discussão muito maior do que essa. Eu sou um cara que eu gosto de projetos, eu gosto de ideias, eu sou um cara que vivo sonhando o tempo todo, eu vivo escrevendo, eu vivo desenhando. Nós vamos chamar você aqui para falar dos inúmeros projetos. Tem guarda municipal, tem sinaleira, tem N projetos que você virá aqui apresentar. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui aos ouvintes, os espectadores, e mandar um abraço para o nosso parceiro lá de Feira de Santana, que senão ele vai ficar com ciúme, porque eu mandei um abraço no último programa e não mandei para ele. É dizer, Leandro, que ciúme mata. Também mandar um abraço para Benjamin, né, um especialista em chá de limão, e agradecer a todos pelo o tempo que disponibilizaram para assistir o nosso programa. Então, por a semana, teremos outro programa.